Então vamos lá. Boa noite. Boa É, noite. eu sou o Paulo Salgado, eu estou aqui com o meu amigo Luiz, o senhor Luiz, da Mecânica Luiz, que mora em Corbélia, Paraná. 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 E o senhor Luiz, ele tem uma história interessante com o hidrogênio, porque ele foi o primeiro, se eu não me engano, o primeiro do Brasil, um dos primeiros que trabalhou com hidrogênio fazendo a separação. O reator que ele construiu, ele fez com separação de hidrogênio. O que é o reator com separação, seu Luiz? Explica pra gente aí. Como que é o A reator com separação? O que ele faz? ou na verdade seria a eletrólise da água, né? E o reator com separação é mecanicamente, através da membrana que a gente utiliza, Uhum. consegue separar os dois gases da água, né? Que seria o hidrogênio e o oxigênio. Cada E, um deles se conduz para um orifício específico, né? Então faz a separação dele mecânica, né? No seu reator. Luiz, então o reator com separação, ele consegue entregar os dois gases em locais diferentes, em saídas diferentes do reator, né? Exato, Paulo. É isso? Exato. Então você Seu tem Luiz, eles, sim. só um histórico, só para a gente saber. Quando foi que o senhor ficou sabendo do hidrogênio? Que o senhor começou a usar? Como que o senhor ficou sabendo do hidrogênio? Isso aí foi uma história que o meu rapaz, né, meu filho, comprou um ômega V6 e ele era Uhum. beberrão. E daí ele ficou sabendo que o pessoal estava usando e começou a construir. Foi construir um gerador de 21 placas de HHO, né? Uhum. E daí, através do pessoal do grupo do Facebook, ele conseguiu contato com o Tiago Rocha, aí de Minas, Uhum. e foi aonde que ele adicionaram ele num grupo de WhatsApp. E daí, Ah, legal. a partir daí, então, ele não conseguiram um resultado bom para fazer, então foi Uhum. através deles que eles me adicionaram no grupo também, junto com o Thiago, o Janderson, o Jalmir. Aí o Uhum. pessoal, e daí então eu comecei a gostar, e daí o pessoal começou a falar que, não, que era com separação, que ia funcionar melhor, que ia resolver vários problemas, né, que Uhum. ocasiona na central do carro. E então Uhum. foi daí que eu comecei a gostar, comecei a acompanhar ele, auxiliar ele em alguma coisa, né, e aonde que daí eu Só, resolvi que, legal. sim, Só para a gente situar, o pessoal estava usando com diesel, esse pessoal desse grupo inicial, os antigos da velha guarda do hidrogênio, né, que a gente conhece, o Jamir, isso, o Roger, isso, Tiago, o senhor. Eles estavam isso. usando no grupo, vocês faziam um estudo ou pesquisa em cima de diesel ou em cima de motor a combustão de gasolina normal? É combustão a gasolina normal, a maioria, né, do pessoal, assim. A maioria, né? Maioria, né? Bem, muito poucos que usaram no motor a diesel, né? Então, Uhum. eu usei na minha também, né? Mas foi assim já mais para frente de quando eu consegui a separação, né? Quando eu consegui Uhum. montar o gerador com Antes de separação. ter o reator com separação, antes do senhor construir o reator com separação, o senhor chegou a usar hidrogênio no motor a combustão normal, sem ser diesel? Eu cheguei a usar. Eu usei o mesmo reator que o meu filho tinha construído, que no Ômega ele não conseguiu o resultado, né? Uhum. Eu coloquei Uhum. no meu Ômega, no meu Ômega 4 cilindros, eu rodei com ele, né? Eu O rodei ômega com do ele seu alguma filho tempo. era 6 cilindros? Era 6 cilindros, Ah, então era grande, motorzão. era grande. Aí É no um 4 cilindros o senhor teve resultado, seu Luiz? No 4 cilindros eu consegui regular ele, eu rodei uma porção de tempo obtendo um resultado bom, que variava bastante, assim, seria bastante, porque Uhum. o ômega ele é Uhum. beberrão, né? Ele é Esse beberrão, então eu ômega do conseguia senhor era carburado ou era injetado? Injetado, o ômega é injetado, injetado. né? Injetado, né? Multiponto, seu Luiz? Muito bom. Multiponto. O senhor teve resultado mais ou menos de quanto percentual, mais ou menos? Quantos litros por quilômetro o senhor ganhou? O senhor lembra de cabeça? Olha, ele chegava a dar aí 15, 20, até 30%, assim, né? De Trinta por resultado, cento, assim, eu né? cheguei a ter. Mas na época eu nunca usava eletrônicos, né? Então eu consegui limitador mecânico na sonda lambda, tudo, afastamento, tudo assim, Entendi. Deu uma para afastadinha na sonda lá, aquele isso, subterfúgio que o pessoal ensina,
para não pegar tanto excesso de oxigênio, e aí funcionou normal, exato, conseguiu exato. economia normal. Comprava um multímetro digital na sonda, né, no painel do carro, e você monitorava o resultado dela, né? Então, até alguns vídeos a gente filmou e passou para o pessoal, né, Sim. para informação, né, informativa. Né? Se eu quiser, se o cara, para quem está iniciando, se o cara quiser pegar um reator de hidrogênio e regular com multímetro, ele consegue também pela sonda? Consegue. Consegue, né? Consegue. Ele consegue, assim, porque ele tem que ter as informações básicas como se fala, da sonda, da voltagem que ela manda, né, que ela gera, né? Que, na Tem que verdade, ter a a sonda faixa de lambda operação da sonda, né? isso, que, na verdade, a sonda lambda é um microgerador, né? Ele gera energia, né? É um Sim, microgerador. o que o cara pode fazer antes é medir antes de colocar o hidrogênio, ver a faixa de funcionamento dela, se ele não souber, né, no multímetro, Sim. que aí ele vai ter a parametrização máximo e o mínimo que ela atinge, né? E aí, quando ele for implantar o hidrogênio, ele usa isso como escala, né? Ele tem que usar como parâmetro a informação original, né? Ela tem que ficar igual, porque ela não é ela não é uma informação fixa, ela varia, ela Ela está varia o sempre tempo variando, todo. do mínimo para o máximo, né? Sempre, constantemente ela está alterando e mandando a informação para a central, né? Seu Luiz, todo carro tem sonda, esses carros mais novos, todos têm sonda, né? Algumas até mais de uma, né? Todas tem. Os mais modernos tem mais de uma sonda. Geralmente são duas sondas ou mais, né? Ou 4 sondas alguns carros, né? Seu Luiz, e esses caras que na época do hidrogênio usavam o tal do Wi-Fi, para que serve o Wi-Fi que eles colocavam no carro, que eles falavam de colocar no carro? Seria um equipamento eletrônico para mudar os parâmetros da sonda, do Para alterar o sensor. valor lido pela sonda, né? No caso, ele alterava o valor em voltagem, né, para mandar para a central, né, para uma Sim, tentativa de enganar a central, né? enganar a ECU, né? Isso. Porque quando você injeta muito hidrogênio, ou injeta o HHO, no caso, sem ser o H2 puro, né? Nós estamos falando de Sim, HHO por enquanto, né? Quando você isso. injeta o HHO no carro, se você injetar muito, aquela parcela de oxigênio que vai ali da quebra da água, ela sensibiliza a sonda, não é isso? Isso. E aí vai dar excesso Então, de oxigênio ali, né? isso, ela vai dar uma mistura pobre, a ECU entendendo isso, ela vai injetar mais Tentar combustível para corrigir. compensar aquela diferença, né, para tentar corrigir a diferença. Exatamente. Exatamente. Esse era o ponto que eu queria confirmar com o senhor. Aí, continuando, o senhor ficou com o veículo, o senhor falou que rodou uns 4 anos com ele, não foi? Foi uns Com o 3 reator anos eu rodei instalado? com ele. 3 anos. Isso, isso. Aí, o que levou o senhor a querer fazer o reator com separação? O Olha, resultado, ele ia e voltava, o resultado? todo Perdia o mundo falava que resultado? ia ter um resultado diferente, né? Ele ia precisar os eletrônicos, tudo para ver. Só que na época a gente não tinha informação disso aí. Daí o nosso Entendi. amigo Jalmir, dos mais antigos ali, disponibilizou um vídeo no grupo, meio tipo Uhum, um desafio assim para o pessoal, né? Mostrando uhum, o funcionamento do hidrogênio separado. E foi uhum. aonde que eu gostei da ideia, eu gostei do desafio daí, né? Então, na verdade, eu montei o hidrogênio só porque o pessoal falava que ninguém conseguia separar, né? Então, Aham. daí nós, Aí o senhor foi lá e foi assim. fez. Isso, até inclusive foi o primeiro reator que eu fiz foi de ser com separação já. Eu tinha Ah, usado um sem separação. o senhor não tinha feito nenhum. Quem tinha Não, é meu montado antes era o rapaz que seu tinha filho. feito então o primeiro que eu fiz já foi feito com separação, né? Então, inclusive, Ah, que legal. entre o começo do estudo e até que aprontemos o gerador, evoluiu umas 4 ou 5 vezes o projeto, que não chegou nem a ser construído o reator, que já foi pulando, foi feito melhorias antes, né? Então, tanto que Entendi. o primeiro reator é aquele que até eu tenho um vídeo, que a gente postou num vídeo para Uhum, o pessoal, né, uhum, passando as informações para quem quisesse uhum, fazer, né. Então uhum, foi ali, então foi mais uma brincadeira, uhum. que a gente Um fez estudo e deu mesmo. certo. Foi mais um É estudo assim, do que propriamente, né? isso,
Isso, Mesmo porque não então, tinha informação, né, seu Luiz? Na época, né? Isso foi quando, não, mais ou menos? Você não. lembra mais ou menos quando foi? Que ano que Ah, foi? deve ter sido 2015, 2014, por aí. 2014, por aí, né? Isso, Seu Luiz, 2014. Sim, no caso, o reator de separação, ele teria, teoricamente, uma vantagem, porque já que você tem como pegar a parcela de hidrogênio separada e você não injeta oxigênio, se você não quiser, né? sim. Teoricamente, o motor, a sonda não ia alarmar, o hidrogênio é combustível, ele puro, o H2 puro é combustível, a sonda não iria alarmar e o resultado seria muito melhor ou permanente, de forma permanente na economia do veículo, né? O senhor chegou a Sim. executar esse projeto e colocar em prática no carro? Olha, eu rodei, eu cheguei a rodar mais no meu carro, eu rodei um ano mais por aí. De fato, você tira tudo, ele trabalha em cima, ele reconhece como combustível normal, ele não dá diferença na sonda, né? Não dá Então eu diferença rodei na muito, sonda, né? não dá diferença na sonda. Então eu Melhora, rodei. melhora a queima ou não? Melhora em muito a queima. O escape chega a ser limpo, limpo o escape, sabe? Então, pela queima e pela potência que vale, embora que se Uhum. não der diferença nenhuma no carro, compensa o carro, Só só pela pela limpeza que faz. poluição, só pela limpeza que faz, né? Assim, então, Aham. é um trabalho, assim, é um trabalho que a central, auxilia a central ali, assim, no caso, o motor funcionando, ele fica redondo, ele trabalha redondinho mesmo, é muita diferença, é Uhum. gostoso de andar, viu? É gostoso de dirigir, né? Gostoso de dirigir, assim, você sente, é um carro, assim, como se ele Todo mundo tivesse, fala isso. Todo mundo que põe é, hidrogênio no motor fala isso, que o motor muda totalmente e fica melhor de dirigir. Todos sim, que eu vi no grupo, nos grupos, a gente vê nos grupos, né? Nesses sim. grupos que a gente fazia parte lá, a gente vê isso. Seu Luiz, aí continuando, o senhor usou o hidrogênio puro no veículo, melhorou a dirigibilidade dele, melhorou a limpeza do motor. Na sua opinião, o que falta para o hidrogênio decolar? Ó, Paulo, falta informações e material de montagem, assim, muitas coisas, assim, então, para o pessoal, porque hoje, sobre tudo que você vai trabalhar, você tem que ir no teste, você tem que improvisar muitos testes hoje, porque Aham. você não acha informações disponíveis, né? Sim, Então sim. você tem que fazer o estudo e resolver o que você acha que está certo e pôr a mão na massa, fazer o teste, né? Fazer os Mas, testes. mas o hidrogênio, a opinião técnica do senhor, que já fez teste, já fez o reator, funciona então. Se o cara quiser colocar, ele vai ter o resultado dele. Funciona. O hidrogênio ele funciona. Ele funciona. Talvez não seria o caso de um aditivo para a economia, que nem o pessoal trabalha, mas seria Hum. uma fonte completa. É uma fonte completa de energia o hidrogênio. O senhor Está acredita bem piamente no utilizado. hidrogênio, então? O senhor E acredita eu que acredito seja. muito no hidrogênio. Não, nem por- tanto hoje como a forma que nós tentamos usar, e muitas vezes o pessoal não consegue um resultado satisfatório, mas Uhum. assim, eu acredito que é uma coisa que tem futuro, muito futuro ali. Aham, sim. Se o cara persistir e estudar, ele consegue colocar em prática. Consegue Ou colocar em se tiver prática. ajuda, se o cara tiver ajuda de alguém mais experiente também, ele consegue tocar Isso. adiante o projeto, né? É, Tiver no, é, no, orientação. no caso seria a construção dos motores hoje. Então tem alguns itens que tem que ser modificado, né? Tem que ser modificado para melhor se assentar, porque muda Para usar totalmente 100%, né? Que você está falando, né? para usar Para usar 100%, 100%. para usar Sim, 100%. concordo. Para uso 100%, o tempo de injeção muda, o tempo de queima muda, né? Muda Porque o tudo, né? hidrogênio ele não aguenta a pressão, por exemplo, que o motor aguenta, né? Normal, que a gasolina, que é Hum, mais densa. E que a gasolina tem um monte de óleo fina nela. Tem um monte de óleo nela, né? Que torna ela sim, mais densa e ela suporta mais pressão, né? O hidrogênio puro, por exemplo, um motor a combustão normal, usar só hidrogênio, 100% hidrogênio, hoje ele não está preparado para isso, né? exato, exato. Então, hoje há os pontos de reconstrução que tem que ser feito para isso, né, Paulo? Então, Uhum. tem a
que tem que aguentar a pressão, né? Então ele trabalha com outra pressão diferente, né? Sim. Motor a diesel, você chegou a usar em motor a diesel? Eu usei num motor com bomba mecânica, eu cheguei a usar o mesmo Deu um gerador que eu resultado usei. bom, seu Luiz? Deu um resultado bom? Não? Eu cheguei a conseguir no motor a diesel até 25 até 30% assim, de diferença 30% de economia no motor a diesel. de rendimento, né? Sem contar na poluição, né? Na fumaça, a Não, a fumaça redução é drástica. diminui assim que assim, você falando, o pessoal assim, Impressionante. não é impressionante, não tem como assim, não tem como falar assim, é visual, assim, a diferença que Aham, é grande mesmo, sabe? E sem falar sim. no funcionamento, o motor funciona macio, tudo, né? Essas Uhum. partes. Assim, tudo. Então, o hidrogênio, no caso, do motor a diesel, ele causa só melhoria. Se o cara souber Melhoria, injetar de forma correta, só melhoria. É é isso? só melhoria. É melhoria que ele faz aproveitamento do combustível, né? Então o combustível Uhum. se aproveita bastante, então ele reduz Seu Luiz, bastante, o cara drasticamente que põe hidrogênio no carro, desculpa, pode concluir, seu Luiz, desculpa. assim, a fumaça, né? A fumaça some toda, né? Some toda, assim, quase num Aquela carro fuligem antigo preta desaparece. desaparece. Então ela quase que se compara hoje no motor mais moderno que usa ar, alguma coisa assim. Ela faz praticamente a visual é quase o mesmo efeito, né? Sim, mas seu Luiz, e sai o que do escape? Se não sai fumaça, sai o que? Sai água? Ele sai, não, ele diminui. No diesel ele diminui a fumaça, né? Você olha no escape dele se queimando, dá a impressão que você está olhando um carro a gasolina, né? Que ele não aparece Uhum. Não aparece a fumaça preta. aquele resíduo de fumaça, aquele resíduo pesado que sai o motor a O diesel. cheiro do escape muda, seu Luiz, ali? Se eu percebeu, se muda o cheiro, muda alguma coisa? Esse é automático, né, Paulo? Ele sumindo a fumaça, aquela fumaça pesada, preta, então ela Não some, tem né? mais. Ela diminui o cheiro, né? Assim, Aham. Seu, fica aquele cheiro normal, mas ela diminui bastante, né? seu Luiz, eu tenho um colega em Minas, ele não, acho que não está no nosso grupo no Telegram, não. Ele está fazendo teste, acho que eu até mencionei em outra live. Ele conseguiu, no mínimo, 15% em motor que usa Arla 32. E sabe o que ele falou para mim? Que a Arla 32 não precisa usar mais quando põe hidrogênio no veículo, no caminhão. Ele falou para mim. Que elimina totalmente a necessidade de Arla 32. E ele não quis exagerar muito, porque era caminhão de frota, ele testou em caminhão de frota, então ele não quis penalizar o motor turbo, diesel, pesado, acho que é V12. Ele não quis pesar, não quis colocar muito hidrogênio, porque ele não sabe ainda, ele está fazendo teste. Mas ele falou para mim que diminuiu a poluição, aumentou o torque do motor, aumentou a força do motor, e ele não precisa mais usar o Arla, porque não está saindo nada de poluição, quase nada de poluição na saída do caminhão, está saindo muito pouco. Aí ele falou, do jeito que está saindo aqui, eu não preciso usar a Arla 32 mais no motor do caminhão. E o caminhão turbo dele, que ele está testando, ele testou em vários. Ele testou numa frota da empresa onde ele fez o teste. E ele está usando o Nitrox H. Você já ouviu falar de Nitrox H? Eu já ouvi, O pessoal Paulo, já ouvi comenta no grupo. pelo grupo, pelo O comentário no Nitrox grupo. H nada mais é do que o HHO bem misturado, bem dissolvido, ele é misturado lá no reator. Ele não sai e você mistura depois no ar, não. Você mistura ele lá no reator. Você dissolve o HHO com mais ar atmosférico, inclusive você usa um compressor no reator para impulsionar o gás ali e já sai misturado. Aí ele usou o gás HHO já dissolvido para injetar dentro do motor a diesel. Porque ele ficou com medo de injetar só HHO lá e não conseguir misturar satisfatório, porque o motor turbo, a necessidade de ar dele é muito maior, né, seu Luiz? É bastante, Paulo. É bastante, assim. Bastante. É Então, totalmente diferente de um carro de passeio ou de um motor diesel de 4 cilindros. Um caminhão a diesel, turbo diesel grande, ele consome um volume de ar muito grande, né? muito Ainda grande. mais se for V6 ou V8, né? Ou motor maior, que é o caso desses caminhões aí, né? É 12 cilindros, não é isso, seu Luiz?
Ou tem... Tem, Ou é a 8? maioria são 6 cilindros, né, Paulo? A maioria 6 são 6 cilindros, né? cilindros. E tem o problema grande no hidrogênio, HHO, o H2 puro, que seja, nos veículos mais modernos tem que tomar muito cuidado com a questão do freio motor, porque o freio motor, quando acionado, ele tranca a saída de ar, e se ele não limitar a produção do hidrogênio e continuar entrando pela admissão, ele, a hora que liberar, ele vai causar uma sobrecarga, ele vai danificar alguma coisa. Então, muitos que fizeram teste tiveram esse problema, né? Sim. O ideal que o senhor está falando, então, é não simplesmente injetar uma quantidade fixa de HHO em todas as rotações. Você tem que variar Não, essa quantidade, não é isso? ele tem que ser variado, ele tem que ser Tem que ser variado e tem que variado. ser limitado, ele O tem que senhor ser limitado acredita, a... o senhor acredita que esse foi o maior erro que o pessoal cometia no início, antes de estudar o hidrogênio veicular? É uma das causas, Paulo. Uma das Uma causas, das né? causas seria uma das causas seria essa, né? Então é porque quando ela obstrui a saída de ar pelo escape, automaticamente se o gerador continua produzindo o gás, A mesma quantidade de lógico que hidrogênio? ele vai ter um acúmulo. Então na hora da Sim, retomar a velocidade, ele vai dar excesso de combustível. Muitas vezes sim, vai acontecer, que nem nós tivemos colegas que quebrou anéis de motor, alguma coisa sim. assim, né? Então, porque ele não é feito para isso, né? Então, Aham. ele é um acúmulo de Quando você combustível em injeta excesso, né? muito hidrogênio no motor, seja qual ele, qualquer motor, vamos falar agora de motor a combustão interna, né? Quando você Sim, acumula muito hidrogênio dentro do motor, o hidrogênio, principalmente o motor a diesel, motor a combustão interna também, a gente já teve casos de colegas que fizeram a coisa errada e perderam o motor também, nos grupos, né? Tiveram que mandar reconstruir o motor. Só para explicar para o pessoal que está assistindo, o que que ocorre? Quando você tem o hidrogênio, o ponto de pressão para o hidrogênio entrar em ignição não é o mesmo do combustível normal líquido. Quando você injeta muito hidrogênio no motor, principalmente motor a diesel, a taxa de compressão do motor ela é muito alta para o diesel. Quando você injeta o hidrogênio ali, o hidrogênio ele tem uma taxa de compressão que ele não suporta aquela pressão do diesel ali. Ele queima fora de hora, se você não injetar a quantidade certa. Se você não alimentar, por exemplo, todos os pistões de quantidade certa, na hora certa, você tem que ter um gerenciamento do hidrogênio entrando ali, para você conseguir suprir o motor com a quantidade certa de hidrogênio no momento certo de queima, igual o senhor falou. Se o motor tiver no momento que ele está retendo a compressão e você continuar injetando hidrogênio ali na mesma quantidade que estava antes, você vai gerar tipo um bolsão, né, de gás ali, né? exato, Você vai exato. gerar um acúmulo de gás ali dentro e quando retomar a queima do motor, aquele motor vai queimar no momento errado, não é isso? Exato, exato. O senhor já viu muita gente perder o motor assim, dando problema ou não? O Patolino, o Algumas João pessoas, Jamir, no caso. algumas do grupo que relatam, que passam informações, né, que dão, que nos grupos, pessoas mais antigas, pessoalmente, então a troca de informações, né, Paulo? Então um faz o teste para Sim, um lado, outro teste para outro, então para não ficar cada um repetindo o teste, então essa troca de informações serve para isso, né? sim. Então Hoje sempre fica ajudaria sabendo. muito que o pessoal que fizer teste com hidrogênio publicasse, né, nos grupos, mantivesse o pessoal do grupo informado a respeito dos testes, divulgasse a informação como nós estamos fazendo aqui agora, né, seu Luiz, né, nesse vídeo, né, para Exato, Paulo. o pessoal ter a conscientização de que o hidrogênio veicular funciona, ele tem que ser feito da forma correta. O pessoal do GNV, no início, não sei se o senhor já usou, no início que antes não tinha o GNV, o pessoal usava muito gás da botija de cozinha. E depois, quando veio o GNV também nos carros, o próprio GNV quebrou muito motor no início também, né, seu Luiz? Os primeiros Quebrou. kits Então, de GNV, não tinha aqui, gerenciamento eletrônico, nós tínhamos muitos problemas. E a gente ouvia falar da época, muitos carros que estavam implementando o GNV sem controladora, sem gerenciamento adequado, ele reduzia muito a vida útil do motor. Porque o GNV sem gerenciamento, ele dá problema também.
Assim como o HHO, o hidrogênio veicular, dá problema sem gerenciamento. Tanto é que os kits de GNV mais novos, todos são da quinta geração. Eles têm uma central microcontrolada lá, que trabalha verificando o ponto de queima e injetando a quantidade certa de GNV no momento certo que o motor precisa. Por que o HHO ainda não tem isso, seu Luiz? Ou não foi feito isso ainda, você acha? Falta de pesquisa, falta de incentivo ou falta de conhecimento mesmo? Paulo, aí eu acho que todos os fatores, é um pouco de cada, assim. Um pouco o pessoal, falta de informação, outra falta de alguém do ramo se interessar em fazer alguma coisa que Investimento, para ser né? utilizado, é um investimento para ser utilizado isso aí, né? Então, vários fatores. Então, eu acredito que tudo um pouco. Não eu falar só isso ou aquilo não seria correto, né? Porque vários fatores que está acontecendo. Seu Luiz, aí o senhor mora aí no sul. O uso do hidrogênio veicular muda com a temperatura? Altera com a temperatura? Quando o carro está num lugar quente, quando o carro está num lugar frio, muda alguma coisa ou não? Ele O senhor facilita um pouco, percebeu que alguma nem coisa na época ou não? época de muito frio. Aqui tem algumas épocas que o frio é próximo a 0 grau de manhã cedo, né? Então, com o hidrogênio, a partir do momento que ele começa a gerar, ele muda o funcionamento, ele funciona um pouco melhor, ele atinge a temperatura de trabalho mais rápido, assim. Mais Ele rápido. trabalha mais redondo, né? O motor. Uhum. Não tem Aqui, aquele problema do GNV de ter que esquentar primeiro, que tinha lá no início, antes dos kits, né? Porque hoje o kit GNV, ele injeta uma parte de combustível líquido para depois injetar o gás, para o carro pegar de manhã, né? No frio, alguma exato, coisa assim, quando tá frio o motor, né? exato. Pelo menos é o pouco Assim. que a gente conhece do GNV, né? Eu não sou Então esse especialista em GNV, eu não sei se o senhor conhece mais, eu não conheço muito GNV. não, na nossa região aqui, aqui nem tem o gás veicular, Nem nem tem, né? tem, né? Então o pessoal que usava mais em tempos atrás aqui era tudo botijão de cozinha mesmo, né? Usava, Botijão de cozinha. cortava o escape, eles colocavam lá embaixo, cortava o escape assoprando no bujão para não congelar, né? Para aquecer. Legal, o Para pessoal é servir. muito inventivo. A NASA tem que estudar É. o brasileiro. Seu É. Luiz, agora o senhor chegou a fabricar para venda os reatores de hidrogênio na época? Não, Paulo. Nunca Não. tive ideia de fabricar para comercializar, né? Então só para teste, para curiosidade, né? E para queimar o gás separado, né? Como o pessoal falava que não queimava, que não dava para fazer, né? O senhor foi Então lá a e gente provou que fazia, dava, que a funciona. gente fazia mais como uma brincadeira, mais como um desafio, né? Talvez por isso que a gente tenha conseguido fazer com mais facilidade, assim, né? Então que não era Entendi. uma brincadeira mesmo, né? Era uma brincadeira mais para zoar o pessoal, assim, né? Então para deixar o pessoal Aham. louco da cabeça, né? Então E o senhor tem isso. conhecimento de mecânica também, né, senhor Luiz? O senhor domina a área Sim, toda aí, né? Quem é, for no seu canal vai ver que na época o senhor tinha os vídeos também, que publicou e tal, mas o senhor é mecânico, aí o senhor entende pra caramba a parte diesel, parte mecânica, né? eu Esse faço a conhecimento, seu manutenção. Luiz, você acha que o cara tem que ter para implementar o hidrogênio ou é facinho de implementar o hidrogênio? Olha, aí vai do interesse, né? Vai do interesse de cada um. E assim, às vezes não é uma coisa difícil. Só que, às vezes, se você tiver umas informações erradas, você não consegue ir para frente, né? Não consegue ter E resultado satisfatório. não consegue ter resultado aí, né? Porque Na sua a maioria opinião, dos casos é isso. na sua opinião, seu Luiz, a maioria que desistiu do hidrogênio veicular foi por falta de conhecimento e falta de persistência, né? Exato. A primeira dificuldade, o pessoal desiste, né? O pessoal muito fraco, assim, né? É mais fácil pular para a próxima, né? É. Ali assim. O pessoal passou a usar vapor de combustível, né? Isso. Depois, né? O pessoal, porque É, nosso grupo é daquela época lá do hidrogênio. Aí depois veio o vapor de gasolina, né? O pessoal veio o passou a vapor usar de vapor de gasolina. gasolina para ter economia. Agora tem o pessoal aí já usando GLP. Já está partindo para o GLP. Vai O pessoal vai evoluindo. economia. Eu É, nunca fui, eu nunca montei por muita questão da economia, né? Então, o uhum, mais eu gosto de ver o funcionamento bom, uhum. ver tirar a poluição, né?
Paulo, tirar a poluição, que nem, por exemplo, eu zoava muito o pessoal, né, eu botava o gerador, botava a mangueira do hidrogênio entrando lá na mangueira do ar para o motor, e colocava a outra ponta lá dentro do veículo, lá o oxigênio, liberando oxigênio puro dentro do carro, né, então o pessoal não gostava muito, ficava meio assim, ficava zoando, mas fazia só para brincadeira mesmo, Paulo. Seu Luiz, na sua opinião, depois que o cara começa a mexer com hidrogênio veicular, ele nunca mais esquece, né? Ele nunca mais vai deixar de gostar do negócio, né? Não, Paulo, não. É tipo assim, ou ame ou odeio, né? Não tem meio termo com hidrogênio também, né? Ah, usei mais ou menos, mas não gostei muito. Não existe. Ou o cara gosta e fica de vez com hidrogênio veicular, ou ele desiste e vai embora, vai fazer outra coisa. Ou ele desiste logo, né, Paulo? Ele desiste logo e para por ali. Daí quando ele vê que não é a área dele, não vai dar certo, né? Então ele não fica muito se empatando, não. Tá certo. Isso é uma verdade. Hoje, o que o senhor falaria para quem quer começar a usar hidrogênio veicular? O que o senhor indicaria? Qual conselho o senhor daria assim? Paulo, quem não conhece nada. A primeira coisa é pesquisa e tenta entender o funcionamento do motor primeiro. Senão, não vai ter êxito. Parte mecânica, né? É a parte mecânica. Se não tiver mínimo necessário, né? Se não tiver a informação necessária para o início, não consegue, fica no primeiro degrau ali e não consegue. Eu já até falei com o Janderson, o Janderson falou, o cara tem que entender, o que a gente está conversando aqui, o cara tem que entender um pouquinho de mecânica, o mínimo necessário, e de injeção eletrônica, isso é o básico, ele tem que saber, do carro dele. É o básico, né? É o básico. É o básico, ele tem que saber como funciona o motor do carro dele, por alto, como funciona a injeção de combustível ali, para ele saber exatamente onde ele vai mexer também, porque se ele não souber isso, ele não tem nem ideia de como injetar o hidrogênio ali, né? Ele fica perdido, ele pode fazer... ele pode injetar o hidrogênio num lugar que não vai ter resultado. Né? Não consegue fazer nada, né, Paulo? Não consegue fazer nada se não tiver o mínimo se ele não souber também, se ele não souber também a informação de como que é o alternador do carro dele, que é a parte que gera energia elétrica também, ele vai ficar perdido. Ele não vai conseguir fazer perdido. Ele não pode, hoje varia muito, assim, em falar em porcentagem, mas geralmente teria que usar aí uma porcentagem em torno de 10 a 15% no máximo da capacidade do alternador, né, Paulo? Do alternador, né? E de preferência ele é acionado a parte do reator, acionado pela carga do alternador, para não haver problema motor, né? Isso, para não haver problema. Isso, porque se... Para não haver problema de injetar uma quantidade grande de gás quando o motor não precisar, e injetar uma quantidade pequena quando o motor precisar de mais gás, ele injetar uma quantidade pequena. Aí também, isso aí é que causa os problemas, né? Geralmente sim, Paulo. Geralmente isso que causa, né? Ou se sobrecarregar muito o alternador, ele vai pesar muito pro carro, vai danificar a bateria, ele vai pesar mais, ele vai gastar mais do que o combustível, ganho, né? Do que o combustível auxiliar está entrando, né? Então, e o cara que bota hidrogênio, seu Luiz, e ele sente o carro melhorar de performance, ele começa a pisar mais no carro e o cara perde economia também. Se ele começar a pisar muito no carro e querer... Tipo, o cara sente que o carro fica mais forte, aí ele quer abusar do motor. Aí também perde economia também, né? Porque o hidrogênio, apesar de fazer o motor ganhar mais potência ali no uso do combustível, né? Ganhar mais potência, sim. A gente sabe que o motor ele não muda a característica dele, né, seu Luiz? A gente tá falando assim, muda. Aí depois vai vir um engenheiro eletricista falar assim, engenheiro mecânico falar assim, vocês estão falando besteira, porque o motor não muda, Realmente, o motor não muda. O que muda é a forma de queima do combustível que está sendo injetado ali, que o motor passa a queimar melhor. Ele ganha eficiência na queima. Não quer dizer que o motor mudou a característica dele. O que mudou foi a característica da queima do combustível que está sendo injetado, né? E com isso, a gente ganha performance. A hora que você pisa no acelerador, você sente que o motor responde melhor, não é isso? Aí vem o problema. Se o cara começar a pisar demais, a economia também vai embora. Se ele começar a sair cantando pneu, se ele começar a querer apostar corrida, se ele começar a fazer estripulia... Paulo, aí tem um esqueminha que a maioria, eu não sei se bem poucos utilizaram no uso,
Mas acopla uma caneta, uma canetinha daquela de medir tempo de injeção no bico. Acopla num bico e coloca no painel e faz uma viagem de 30 quilômetros, andando na cidade e pegando um pedaço de BR para você ver. Você vai ver que tudo que você já ouviu falar de parte de injeção, tempo de injeção, o que de um veículo, você vai tudo por água abaixo. Você vai ver que é totalmente a maioria das informações, dos conselhos que o pessoal dá é fora de Tudo errado. é fora de contexto, Equivocado. não, é fora de contexto. Na verdade, não é que tá errado, tá equivocado. É uma informação equivocada. É uma informação Mas equivocada. isso eu estou falando quando o cara passa a injetar hidrogênio no veículo, muda totalmente as informações, é isso? Não. Pode ser com combustível comum. Pode botar ali, se você for medir o tempo de injeção no tempo real, colocar uma canetinha daquelas e coloca no painel para você ver, você vai ver a variação é imensa. Então, porque a ECU tem que corrigir, então é por isso as dificuldades de você implementar, que nem o HHO, ou o hidrogênio H2, que seria o puro, ou outro combustível, ou vapor, o que, ele dá essa diferença, porque você só vai ver mesmo como funciona a partir do momento que você fazer esse teste. É muito pouco, eu posso te garantir que muito poucos não têm noção, muitos profissionais bons nunca fizeram isso aí, eles não têm noção como que trabalham a injeção, viu? No normal dela, correto, não pega valendo, assim, tudo para ver, né? Esse aí eu posso afirmar com certeza, né? O senhor fez todos os testes. Certo, assim, então, para ver. Então, é uma coisa, assim, impressionante, assim, é só a partir daí que você vai ter noção o que você vai ter, o trabalho que você vai ter para implementar um combustível adicional. Né? Entendi. E aí volta na informação que a gente falou, que o cara tem que estudar um pouquinho, não precisa de muita informação, mas ele tem que estudar um pouco. Ele não pode ir cru sem saber como funciona a injeção, como funciona o motor dele e como funciona a parte elétrica do veículo dele. Ele tem que estudar um pouquinho, tem que ter uma orientação para isso, né? Exato, Paulo. Exato. Se não tá tiver aí, ele não consegue. Seu Luiz, continuando assim, qual seria a dica para o cara na parte do reator? Por exemplo, o reator grande faz diferença? O reator pequeno faz diferença? Como que é? Paulo, aí depende a quantia de gás que a pessoa quer injetar, né? Mas geralmente um reator mais grande usar uma carga elétrica menor, ele é mais vantajoso. Ou seja, quanto mais eficiente o reator for, melhor. Melhor, ele vai trabalhar mais temperatura ambiente, né? Mais próximo da temperatura ambiente, que seria o ideal para não sobrecarregar outras coisas, para não queimar o eletrólito, alguma coisa assim. O cara, por exemplo, colocar um reator pequeno e querer fazer esse reator pequeno produzir muito gás, ele está fazendo errado. Geralmente sim, porque daí ele vai trabalhar a temperatura muito alta. Forçado. Né? E também vai perder a eficiência, né, cara? Sim. E se o reator não está bem dimensionado e ele perde eficiência, ele começa a jogar a energia elétrica do alternador fora em forma de calor. Ele desperdiça energia. Ele começa a desperdiçar, né? Não é aproveitado. Né? Não é aproveitado e aí não tem o resultado que o cara espera, né? Exato, Paulo. Então são 4 pilares que o cara tem que ter. Vamos resumir aqui. Primeiro, o cara tem que entender o carro dele, o motor do carro dele, qual é a potência que ele está tendo ali. A injeção eletrônica, ele tem que entender de injeção eletrônica ali para colocar no carro dele, porque ele não vai saber nem onde, se ele não entender isso, ele não sabe nem onde ele tem que colocar a mangueira de hidrogênio no carro dele. Terceiro, ele tem que saber escolher o reator para o veículo dele. Como que ele faz isso? Ele faz medindo a potência do alternador do carro dele. O alternador vai dizer ali quantos amperes o alternador pode entregar, né? E conforme o senhor falou, seria de 10 a 15% daquela capacidade que o alternador entrega ali. E a última seria não exagerar, saber dimensionar o reator, e não querer exagerar para poder tirar uma economia, tipo, o cara quer ganhar 80% de ganho colocando hidrogênio no carro, ele não vai conseguir isso, né? Muito difícil ele conseguir um negócio desse, né? É difícil, Paulo. Tem um ganho de 80% de economia. Porque mesmo que tivesse as condições hoje de gerar todo esse gás num carro, o motor não é preparado para isso. Ele haveria quebra, alguma coisa assim. Ele ia causar dano no motor.
ia causar dano, ele tem que haver uma reconstrução do motor daí. Então tem alguns lugares o pessoal já modifica alguma coisa para se adaptar melhor, para ter um aceite melhor, com mais segurança. Né? Então, Ok. em altas quantidades não é recomendado. Sim, entendi. Bom, eu falei aqui com o seu Luiz, da Mecânica Luiz, em Corbélia. Ele é um expert no uso do hidrogênio veicular. Conforme vocês ouviram aí, tem muita experiência para ensinar todo mundo que quiser buscar informação. Seu Luiz, a gente agradece muito a presença do senhor aqui. É um favor que o senhor está fazendo à comunidade de quem usa hidrogênio veicular ou quem tem interesse. Eu adianto para o pessoal que está assistindo a gente aqui que tem várias pesquisas sendo feitas no mundo todo, não é só no Brasil, não. Em universidades e centros de pesquisa que já informaram, já foram categóricos do uso do hidrogênio para reduzir custo de consumo de combustível, motor a diesel, motor estacionário, geração de energia, em caminhões a diesel e em veículos a combustão. São 3 fatores que foram comprovados lá. Redução da poluição, aumento da eficiência de queima do combustível injetado e redução do consumo de combustível injetado. Isso são fatores inegáveis, tá? Comprovados matematicamente, com pesquisa, com comprovação, e só vem provar, mais uma vez, o depoimento do senhor aqui, que o hidrogênio veicular é viável se a pessoa souber fazer, tá? Não é viável 100% ainda, porque os motores não suportariam a injeção, mas é viável como aditivo de queima, né? E inclusive em diesel, que a gente tem documentos no nosso grupo lá, a gente tem documentos inclusive de universidades brasileiras que estão injetando em diesel, em motor estacionário, em caminhões, e que o resultado é satisfatório, né? Então eu agradeço muito a presença do senhor aqui hoje, foi um prazer falar com o senhor, e pedir para o senhor permanecer no grupo mais tempo lá. Eu sei que o tempo do senhor é corrido, o senhor tem o trabalho do senhor aí auxiliando o pessoal no campo aí, cuidando do maquinário todo, o pessoal, cuidando dos afazeres do dia a dia. Mas foi um prazerzão falar com o senhor. Me sinto honrado, tá? Em ter o senhor aqui conversando com a gente. E queria agradecer ao senhor bastante, tá bom? É isso aí, Paulo. Vamos fazer o quê? O que tiver no alcance sempre foi um dos pilares, né? Então eu não mexi para isso, não comercialmente, eu não mexo comercialmente, mas foi para desenvolver pesquisa e ajudar o pessoal que está fazendo mesmo, né? Então E o senhor sempre ajudou foi muito, meu seu Luiz. intuito isso, né? O senhor Sempre foi meu ajuda e intuito aí. ajuda muito, tá? Eu já vi, inclusive, nos grupos, o senhor indo fora do Brasil, trazendo pesquisa, postando dentro do grupo, trazendo pesquisa de outros lugares, né? Que o pessoal fez teste, postando vídeo, postando imagem dentro do grupo, sempre incentivando o pessoal, sempre dando resposta quando ninguém mais tinha resposta, o senhor ia lá e botava uma resposta. Agradeço muito o senhor por ter contribuído tanto assim com os grupos, com todos os grupos que eu participei que o senhor está. O senhor é um exemplo para o pessoal do hidrogênio veicular, tá bom? Agradeço muito, foi um prazer falar com o senhor. É isso aí, Paulo. Um abraço. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima. Até mais, Paulo.